Você está me ouvindo, né? A gente vai dar sequência aqui com a apresentação Portal Historiográfico para além da arquitetura antituberculose, é, que é uma pesquisa desenvolvida por Patrícia Farias, que é arquiteta e urbanista, especialista em projetos hospitalares com ênfase em BIM. Paty, pode vir, se puder. Com ênfase em BIM, mestre em saúde, ambiente e trabalho pela UFBA e doutora em arquitetura e urbanismo, também pela UFBA. É professora associada da Faculdade de Arquitetura daqui da UFBA, docente permanente do PPG de Design e líder do GEA-USP. Desenvolve pesquisas nas áreas de arquitetura hospitalar, geroarquitetura, arquitetura da saúde animal, memória e patrimônio cultural da arquitetura antituberculose. Também é coordenadora técnico-científica da BDH Bahia. E, é, né? Eu vou fazer isso. Enquanto isso, eu vou apresentar a minha colega, né, a professora Laís Souza. Ela é psicóloga, arquiteta e urbanista, especialista em engenharia e manutenção hospitalar, mestre em arquitetura e urbanismo pela UFBA e doutoranda no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da UFBA, com período de pesquisa na Universidade em Pavia, na Itália. Atua nas áreas de memória e patrimônio da arquitetura antituberculose, arquitetura da saúde animal, arquitetura hospitalar, sendo analista atualmente do IFAM, na Bahia, e coordenadora técnico-científico da BDH Bahia, a diretoria regional. Vamos dar início. Vamos dar início, né? Então, a pesquisa que a gente está desenvolvendo, né, como eu já falei, é intitulada Portal Historiográfico para além da arquitetura antituberculose. E aí, primeiro, assim, né, para contextualizar esse campo do conhecimento, que é um campo de conhecimento interdisciplinar, né, eu e Patrícia, a gente já vem falando um pouco desse campo em diversas edições do seminário, mas a gente achou importante trazer, até para quem não conhece, né, entender que esse foi um campo de conhecimento desenvolvido para dar conta, né, dessa epidemia que era a tuberculose, que hoje ainda a Organização Mundial de Saúde entende enquanto epidemia, tá? E que no século XX não existia, né? A gente não tinha os antibióticos, a gente não tinha ainda o desenvolvimento da vacina, né, da BCG lá no final do século XIX. Então, a arquitetura antituberculose e sanatorial ela emerge nesse momento. E o diferencial dela é que ela é pensada, né, para ser uma arquitetura curativa, né? Ela é uma arquitetura especializada, pensada, a programação arquitetônica, né, que Neto traz. Nesse momento aí da história, ela foi pensada por médicos, né, por arquitetos e engenheiros, para se pensar uma arquitetura que curasse, de fato, a tuberculose, tá? E aí, dentro desse campo, né, foi desenvolvida uma tipologia do sanatório que tem, né, essa, essa forma, né, assim, onde as enfermarias elas estão sempre voltadas para captar os raios solares, porque uma das terapias, né, principais para se tratar o tuberculoso naquela época eram os banhos de sol. Então, toda a arquitetura foi pensada em torno da helioterapia, né, que são esses banhos de sol, e o aproveitamento dessas varandas, né? A gente tinha muitos edifícios sanatoriais escalonados para que o andar de cima não fizesse sombra na varanda de baixo. E aí a gente tem esse desenvolvimento da implantação do edifício dentro do terreno, né? Que eram terrenos em altitude ou marítimos, né? Para tratar cada tipo de tuberculose. A óssea, por exemplo, ela era mais indicada para ser tratada em terrenos próximos do mar. E aí toda a implantação, todo o estudo da escolha do terreno, até a célula tipo do quarto, né, trazendo o que Mariana estava trazendo agora dessa célula, ela era pensada com esse olhar, né, de trazer qualidade de vida
para esses pacientes. Então, né, a gente traz aqui isso que eu falei, esse formato mariposa, né, que se chama, né? E a gente tem esses braços aqui onde a gente tem as enfermarias e as áreas de apoio, né? Sempre atrás, às vezes a gente tinha essas conexões aqui entre blocos diferentes. E aqui a tipologia escalonada, né? Que muitos sanatórios adotaram. Esses edifícios, eles tinham como característica principal a galeria de cura, né, que era esse espaço diretamente relacionado à internação, ou então, como a gente pode ver aí, né, no edifício do meio, a galeria de cura ela está separada, né, ou então num terraço. Então, tinham várias formas e configurações diferentes de se trabalhar esses espaços, né? Eram edifícios esbeltos, né, que eles envolviam um sistema estrutural com peças esbeltas, né, de estrutura, e edifícios alongados que na paisagem criam uma imagem, né, na paisagem urbana, uma imagem muito forte, né, que eram edifícios longos, de muita representação arquitetônica, assim, por estarem isolados, né, então eles eram muito monumentais, esses edifícios. E aí a gente traz alguns exemplos assim porque um dos princípios de intervenção mesmo, né, terapêutica, era o contato com a natureza. Então, se isolava, né, esse paciente para ele não contaminar os sãos das cidades, se isolava das cidades em áreas montanhosas ou marítimas, e se entendia que esse contato com a natureza fazia parte do tratamento. Então, uma boa alimentação, a higiene, o contato com a natureza e os banhos de sol eram o tratamento, né, para esses pacientes. Né? E áreas muito difíceis, assim, de se chegar, né? Esse aqui é o complexo, a Vila Sanatorial, né? Eugênio Morelli, lá na Itália, em Sondalo. É interessante, assim, perceber que eu visitei pessoalmente esse complexo, e é interessante perceber que a vila é uma vilinha, é um povoado muito pequeno, numa cidade bem assim distante, perto dos Alpes italianos. E aí, se a gente vê a escala monumental desses edifícios em relação à vila, é um negócio assim absurdo. E hoje em dia ainda funciona como um hospital, né? Enfim, e ele tem um parque gigantesco aqui entre os blocos, entre os edifícios, que você vê as pessoas ali, acompanhantes, as pessoas da própria cidade, usando como um espaço de exercício físico e etc. Tem alguns desses que estão abandonados, que isso é um dos problemas que a preservação da arquitetura antituberculose enfrenta, né, hoje em dia, por conta dessa dificuldade do isolamento das edificações e de serem edificações de grande complexidade, né, super monumentais, e aí às vezes ficam aqueles elefantes brancos ali, né? Então é um dos desafios dentro do campo do patrimônio a discussão do reuso desses edifícios. E na época da construção, a Vila Sanatorial de Morelli, ela foi tida como o maior complexo europeu da Europa, o maior complexo sanatorial da Europa. Então, ele teve uma representatividade muito grande dentro do campo da arquitetura anti-tuberculose também. Construído em 3 anos, assim, foi no regime de Mussolini, então são 9 ou 11 blocos, assim, é enorme a área. E é uma área que tem outros sanatórios, que hoje são outras coisas, né? Então, é um complexo, além desse aqui, tem outros. Então, é uma grande referência, assim, que a gente tem olhado bastante dentro da pesquisa, né? E aí, dentro daquilo que eu falei, Paty até estava falando assim, né, de que são edifícios esbeltos e etc. E eles partem dessa célula tipo, que é o quarto. Então, além deles serem esbeltos, alongados, monumentais, eles têm essa relação de modulação, né? Eles começam com essa modulação, o estudo para dimensionamento do quarto na sua relação com a varanda, e isso vai se replicando de forma modular, se rebate na fachada, né? Então, a fachada posterior, que é onde a gente tem a parte de apoio, é uma fachada mais racional, mais regular. A da frente, a gente geralmente tem essas grandes varandas, assim. Então, isso é uma das características de valor, né? Valor cultural
dentro desse patrimônio, que é o que a gente discute, que a gente precisa preservar quando a gente vai fazer qualquer tipo de intervenção, né, nesses edifícios. E aí, dentro disso, dentro dessa rede, porque se cria uma rede de edifícios para combater a tuberculose, a gente tem o preventório, né, o dispensário e o sanatório. O sanatório é esse que a gente está trazendo, assim, né, que realmente era o grande protagonista da rede, mas para que essa rede funcionasse, né, o sanatório ele isolava os pacientes. Mas a gente tinha ali o dispensário, né, que já estava mais relacionado com a cidade e tinha uma função de mais ambulatorial, né, de prevenção. Então, de dar uma assistência a esses pacientes que não precisavam de isolamento, mas que precisavam fazer algum acompanhamento, exame, tomar vacina, né? Então, o Então, dispensário era geralmente a porta de entrada da rede, né? Então, o paciente, quando ele chegava no dispensário, ali era feita a triagem e ver se ele é recuperável, ele vai para o sanatório, porque ele tem chance desse processo terapêutico que às vezes durava até 6 meses, né? A tuberculose, processo, né? De tratamento. e nessa época, quando ainda não existiam os antibióticos, muita gente entrava no sanatório e não saía nunca mais. Assim, construía uma vida, né? Então, eram grandes vilas de habitação mesmo, assim. E os preventórios, né, que eram voltados aos cuidados com as crianças. Então, filhos de tuberculosos, se trabalhava muito com a questão da educação, do lazer, da educação higiênica, né, dentro das políticas do higienismo naquela época. Então, os preventórios, eles eram esse espaço, né, de acolhimento das crianças. E aí, só para vocês visualizarem assim um pouco, né, a gente tem aqui um exemplo de um dispensário lá na Itália. Vocês veem que a arquitetura sanatorial traz muito essa estética da linguagem da arquitetura moderna e muitos autores, né, como Beatriz Colomina, falam que a arquitetura moderna não existiria se não fosse a tuberculose, né? Então que a própria estética do movimento moderno bebe muito os princípios de Le Corbusier, né? Eles bebem desses princípios da arquitetura antituberculose. E aí, esse dispensário é um dos ícones da arquitetura moderna italiana.
Vocês conseguem ver, gente, e ouvir? E me ouvir? Sim, sim. Tá? Sim, agora tá dando para ouvir. Tá tudo bem? Dá para voltar? Dá? Sim. Bom, e aí, dentro perspectiva de estudo da rede, né? A gente vem para Salvador enquanto espaço geográfico em que Patrícia fez a pesquisa dela, né? Estudando a rede antituberculose aqui em Salvador, a pesquisa de doutorado dela, e na qual eu também fiz a minha pesquisa de mestrado, só que eu estudei o edifício, né, Santa Terezinha, que foi o único sanatório que a gente teve projetado aqui na Bahia, e aí a gente parte disso aí como base para estruturar a pesquisa do portal. Isso não está passando. Ai, Bom, minha pesquisa, ela teve essa rede, que foi uma rede muito particular, né? Dentro do cenário internacional mesmo. Inclusive, o edifício do IBIT, ele foi o sétimo edifício desse gênero no mundo. Então, a gente tem aqui uma riqueza, a nossa rede, né, antituberculose, e ela nunca tinha sido registrada de forma documental. E essa é o ineditismo, né, que a gente tem aí na tese. E aí, é, surge para a gente, né, a criação do portal, para além da arquitetura tuberculose, e aí eu vou estar trazendo aqui o que que motivou, né, essa criação do portal, a nossa inquietação como pesquisadoras, né, nesse processo de entender a quantidade de dados que a gente tinha acesso. Então, da minha tese, eu tive mais de 1.000 documentos coletados, né? E assim, a angústia de você querer ver aquilo e querer compartilhar desse processo, desse sistema, dessas informações, e facilitar para outros pesquisadores também. Além do que, nós tivemos essa oportunidade de ter uma experiência internacional, né? E ver a relevância desses edifícios no mundo, né? Então, é um campo de estudo muito vasto, né? E, além de tudo isso, a experiência no processo das nossas pesquisas de ter um enfrentamento mesmo de preservação de um patrimônio que nos gerou também essa inquietação no sentido de entender como a sociedade também precisa ter acesso a esse conhecimento, né? E da forma como nos chegou esse contato do pessoal do Santa Terezinha foi através de um artigo publicado no Docomomo. Então, a gente viu a importância da ciência nesse processo, né, da atuação como pesquisador. E a ideia, inicialmente, era criar uma plataforma digital, né, que fosse um repositório institucional de dados da pesquisa voltada para a arquitetura da tuberculose. Então, reunir, disponibilizar digitalmente, né, essas informações sobre esses edifícios, buscando promover a presença desses edifícios e o acesso ao conhecimento. E aí, dentro desse processo, a gente conseguiu, através de um edital, a contemplação de uma bolsa PEPIC pelo CNPq em 2025, 2024, 2025, né? E aí a gente teve uma bolsista trabalhando nisso. E aí, através do contato com a Superintendência de Tecnologia da Informação da UFBA, a gente conseguiu, através de reuniões semanais, construir, né, toda a estrutura, a arquitetura, né, desse portal. E aí o portal, ele é disponibilizado hoje, ele foi homologado em 17 de junho de 2025. Aí é o endereço, vocês podem acessar também aí pelo QR Code. Ele tem esse título, né, o Portal Historiográfico para além da arquitetura antituberculose, porque a gente entende que a arquitetura antituberculose é uma arquitetura que é um campo interdisciplinar, né, como a própria Laís colocou, ela influenciou a arquitetura moderna e a própria tuberculose, ela influenciou diversos campos de saber, como a literatura. A gente tem A Montanha Mágica, que é um livro muito famoso de Thomas Kahn, Thomas Mann, né?
É um livro bem famoso, é um romance muito interessante, eu li, que ele vai trazer um romance dentro de um sanatório. Então, dentro da literatura, tem esse vasto campo, né? Dentro das artes visuais, a gente tem as pinturas também, que teve um campo específico para a tuberculose. Dentro do design, eu vou até falar um pouco mais à frente sobre isso. Então, é uma série de campos de saber que estão relacionados com essa arquitetura também, né? Então, o portal, ele tem essa cara, ele funciona através dessas abas. A aba a logo, né, do portal, ela vem desse símbolo do gradil do antigo sanatório Santa Terezinha, que foi esse edifício que a gente lutou pela preservação. Ele tinha esse gradil, que o gradil tinha a cruz de Lorena. A cruz de Lorena é uma variação da cruz patriarcal. Ela, em 1902, ela foi tida como o símbolo da luta antituberculose. Então, todo edifício do século XX, muitos, né, não todo, mas muitos, eles possuem em algum momento da fachada esse símbolo para indicar que aquele edifício ali participou da luta, né, contra a tuberculose. Então, essa cruz, ela tem esse símbolo. Hoje, a tuberculose, ela tem um outro símbolo, que é o catavento, né, representa essa luta. Então, a logo do portal, ela vem muito desse lugar. É, o portal, eu falei antes, né? Ele é disponível em 4 línguas, ele está em português, inglês, italiano e espanhol, e a gente pretende também ampliar para o francês, porque tem um acervo muito grande na França também. O quem somos, né? Somos nós, eu, Laís, que somos pesquisadores desse campo, a Júlia, que foi a bolsista que contribuiu, e agora a gente vai estar renovando, eu vou falar no final esse edital com um novo bolsista, que vai ser a Júlia também, porque ela tem interesse de continuar, né? Então ela vai voltar para a pesquisa. E aí, como é que funcionou esse portal? Então, a gente fez uma classificação dos documentos, né, para inserção no portal historiográfico. Então, a gente separou, categorizou esses documentos em artigos científicos, livros e capítulos de livros, notícias. A gente tem as fontes primárias, né, de jornal, de recortes de jornal, teses, dissertações, sites e blogs institucionais, né? Documentos variados, né, cartilhas, manuais, revistas periódicos, imagens, projetos, né, plantas baixas, fachadas, às vezes desenhos, croquis, é, e material de acesso restrito, né, que a gente não pode disponibilizar no portal, porque tem uma questão de direitos autorais. Então, eu vou mostrar aqui como a gente está fazendo a gestão disso. Às vezes a gente objeto de estudo, mas aquele objeto não está disponível, só está disponível presencialmente, visitando aquela. A gente funciona mais ou menos cíclica, né? Então, a gente começa da etapa da organização dos dados, aí a gente vai a elaboração da base de dados junto ao STI. Então, sempre tudo é discutido, né? As ideias são levadas ao STI e a gente sempre está retornando a essa fase de elaboração da base de dados e vendo como a gente pode categorizar melhor. A produção de fichas de inventário, né? E aí a pesquisa de doutorado de Laís vem para contribuir muito com isso do portal, de que ela vai criar, né, no doutorado dela essas fichas, né, documentais dos edifícios e que a gente pretende disponibilizar posteriormente no portal. Essas ideias e conexões que a gente tem pensado sempre, então sempre tem um momento na pesquisa que a gente para pensar novas ideias, e eu vou trazer para vocês aqui o que é que a gente está pensando agora, e como a gente pode conectar o portal com outras instituições, porque isso já está chegando, né, para a gente, e a gente está vendo como a gente fazer a gestão dessa conexão interinstitucional. A alimentação do portal, né, junto ao STI, o STI tem sido, assim, super cooperativo nesse processo e ajudando sempre, dando retornos muito rápidos. É, e aí a gente faz testes e ajustes porque
Mesmo a gente trabalhando com links institucionais, esses links às vezes falham, então a gente tem que ficar retornando para testar os links e entender isso. E visitas e coletas de dados, né, tanto nas instituições, né, quanto nos edifícios, né, é uma coisa que a gente tem feito. Agora a Laís fez umas visitas técnicas, né, nos edifícios, e como a gente está catalogando isso e como a gente vai poder disponibilizar isso no portal também. É uma coisa que a gente vê como um potencial do portal. Aí a gente tem aí então, como utilizar o portal é uma coisa que a gente tem pensado, assim, como a gente colocar para quem está entrando no portal, como é que ele pode usar o portal, então, através de um vídeo que diga para a pessoa como pesquisar, então a gente está pensando isso para dar mais acessibilidade. O sobre, né, entendendo o que é que o portal vai tratar, né? Então, qual é o objetivo do portal, a importância, a relevância disso. E aí, dentro das buscas, né, que o GeaOSP bebe dessa estrutura depois, né, porque o portal foi criado antes. Então, a gente separou, categorizou aí nas buscas, e a lista de referência geralmente é uma lista contínua, né, com as referências bibliográficas, porque essa lista ela vai ter ali fontes que não tem na busca. Então, às vezes, fonte que tem aqui na biblioteca e a gente precisa dizer para o pesquisador que isso existe, mas que ele pode pesquisar em tal lugar, né, presencialmente. Então, foi a forma que a gente achou porque, na verdade, existe uma questão ética, né, do portal, que é como você disponibilizar esses dados, que sejam dados públicos, né, que possam ser acessados, e tem dados que não podem ser acessados. Então, como a gente Tem trata isso? autorização, né? Que não, isso, ou que tem autorização. Então, como a gente trata isso? E aí eu vou falar um pouco mais na frente sobre os novos desdobramentos disso, né? Então, aí a gente tem também a pesquisa por edifícios, né? Que aí a gente vai poder buscar por país, por tipologias, né? Então, a gente tem aí o sanatório, o hospital, porque, assim, o sanatório era o lugar onde o paciente era tratável, mas muitas vezes o hospital era o lugar onde o paciente não, ele vai morrer. Então, às vezes ele era destinado para o hospital, o dispensário era a porta de entrada, colônia de repouso eram espécies assim de que não chegava a ser um sanatório, né? Colônias sanitárias, porque eram poligonais, que tinham uma estrutura gigantesca de hortas, de uma série de parques e tudo mais, como se fossem pequenas cidades, né? E aí a gente colocou aí diversas tipologias, né? Outras bem mais escassas, né? Dentro da arquitetura antituberculose. O nome do edifício e o código da ficha, que a ideia é a gente trazer as fichas e ir alimentando com essas fichas desses edifícios, à proporção que a pesquisa for crescendo. As tipologias, aí a gente já coloca por região, por ano, o edifício e as categorias de conteúdo dos edifícios que a gente pode ter acesso. Então, aí o pesquisador ele já pode pesquisar pelo edifício e se ele quer só as plantas, se ele quer só as peças gráficas, ou ele quer só fotografias, ou ele quer notícias, ou artigos relacionados àquele edifício. Às vezes tem uma tese, uma dissertação, né? No caso de Laís, foi uma dissertação do edifício sanatorial Santa Terezinha. Então, tudo que está relacionado àquele edifício, né? Fichas, desenhos, croquis, né? Às vezes o Pai Mil mesmo tem vários croquis do Álvaro Alto, né? Da Aino, que é a sua esposa. Então, como que podem ser buscados dessa forma? E aí a gente, dentro desse processo, a gente vê que o portal ele tem um potencial assim enorme de conectar com novas pesquisas e aplicações em outras áreas possíveis, né? Então, por isso que, na verdade, Pedro não foi muito a favor quando eu criei o domínio, que era www.tuberculose.ufo.br, porque a minha ideia não era vincular a arquitetura antituberculose. Minha ideia era vincular o campo de saber. Então, a ideia era que no futuro a gente pudesse agregar novas áreas, né? Eu tenho uma formação interdisciplinar e eu sei como isso é importante a gente dialogar com outras áreas, né? E agora estou fazendo parte como professor permanente do PPG Design da EBA, da Escola de Belas Artes, e eu vejo um potencial enorme de como a gente pode dialogar com outras áreas. E aí, coloquei aí, né? A gente colocou as áreas, né, que poderiam estar integradas e como poderiam surgir essas
novas formas de pesquisar e a fazer essas relações da tuberculose com o ambiente. Quando eu tive na Espanha, eu tive a oportunidade de fazer a catalogação da revista espanhola de tuberculose, que era uma revista de medicina, mas era interessantíssimo como na revista eles traziam artigos relacionados aos edifícios, a relação do pulmão com o espaço, então isso é possível, né? Já era possível. E aí a gente, com muita inquietação nesse processo também, está também iniciando uma nova pesquisa que a gente percebe que tem um campo e não tem quase nada sobre isso, que é entre o corpo e o espaço, né, equipamentos e mobiliário na assistência à tuberculose. Existe todo um campo de saber aí relacionado a isso, que na época foi produzido, e eu pretendo desenvolver essa pesquisa no âmbito do PPG Design, junto com a professora Laís. Então, a gente percebe, né, dentro dessa pesquisa exploratória, que existe um mobiliário pensado para o paciente tuberculoso. Então, a cadeira de repouso, né, ela foi pensada para proporcionar longos períodos de permanência. Então, incorpora encosto reclinável, para posição horizontal, apoios de braço articulados, ajuste para a região dos joelhos, estrado com lâminas elásticas, sistema de regulagem porque cremalheira, então é uma série de atributos, né, que envolvem uma cama de repouso ou uma cama hospitalar, que no caso essa cama aí vem do painel, né, então com rodízio, né, encosto adaptável com apoio de cabeça removível, sistema de comunicação com luz, campainha e rádio, iluminação direcionável, então para aquela época, né, tomadas e cabeamento integrados, mesa de cabeceira acoplada, estrutura metálica com rodas giratórias, porque geralmente as camas hospitalares elas eram Levadas às levadas, né, da internação para a varanda, para a galeria de cura. Então, tinha todo um aparato, né, para que esse paciente ele tivesse o máximo de conforto possível. E a E questão também da materialidade, assim, né? De usar materiais, que é algo que a gente fala muito hoje, né? Na arquitetura, da isso, saúde. Materiais de fácil asepsia. Então, infecto contagiosa. E naquela época, então, eram estratégias mesmo para minimizar as infecções, né? Mobiliários aerodinâmicos, então com curvas, né? Evitando pontos, e para facilitar essa limpeza. E aí a gente vê como que isso influencia até hoje o design, tanto dos espaços quanto do mobiliário, né? com certeza. E aí a gente vê, né, trouxe para vocês alguns, o Sanatório Martel de Joinville, que ele está no Plateau de Assy, na França, que a gente até mostrou aí quando o Laís apresentou. Ele tem essa estrutura aí, na época, os sanatórios também, eles disponibilizavam dessa inovação estrutural do concreto, né, dessa possibilidade de fazer novas formas estruturais. Então, ele tem esse exemplo aí de um pavilhão diferente, com esse mobiliário. Então, ele vai mostrando assim o mobiliário sem muito detalhamento, sem muito volta, sem muitas curvas, né? Até a própria escrivania aqui, né? Geralmente não tinha mobiliário embaixo, ela era acoplada à janela para exatamente ter um campo visual. Os mobiliários sempre eles colocam assim que nas oportunidades que eles tinham de trazer materiais mais quentes, né? Porque os sanatórios também ficavam localizados em regiões frias, então para dar esse acolhimento, esse conforto também, né? As escadas, né? Que elas tinham bastante asepsia, os corrimões bem planejados. E aqui a gente tem, né, o Avaralto e a Aino, que sua esposa, que fizeram esse design. Aqui é a cadeira de repouso que eu mostrei para vocês. Aqui é a galeria de cura do terraço lá do Pai Mil, na Finlândia, que é um, um sanatório que é referência, né, dentro do campo. Patrimônio mundial, né? Pelo Unesco. E agora agora o sanatório de Pai Mil, ele recentemente ele está colocado aí como uma proposta, né, do escritório, esqueci agora, o nome do escritório, não sei, vamos adiantar. Então, com uma proposta de estar, é,
banhos, hotel, resort, enfim, né? vai Muito ter interessante o uma projeto intervenção aí de réu. de reuso, bem interessante. E aí, os quartos, né, da internação do Pai Mil, então, como ele tinha esse cuidado com a luminária, não ficar em cima do paciente, né, o Pai Mil ele foi projetado para o homem na posição horizontal, né, então, ele foi todo pensado para o homem na posição horizontal, para dar esse conforto visual. Então, os tetos tinham uma pintura que eram mais escuras que as paredes, as luminárias, né, não eram colocadas no teto, elas eram colocadas aqui na parede, né, para dar um conforto visual melhor. As cubas, elas eram desenhadas com a inclinação que a água, quando batesse na cuba, não fizesse barulho para o paciente da internação ao lado. Essa cadeira ela ficou muito famosa, né? Ela foi vendida, ela foi comercializada depois. Ela tinha um estudo da inclinação para que desse conforto no pulmão do paciente, né? E a cadeira de repouso também. Aqui a luminária, todas as luminárias, elas eram pensadas e projetadas da forma mais limpa possível, né, que fosse de fácil higienização. Então, com um circuito fechado, né, tudo isso foi pensado e desenhado para o sanatório. Aí as maçanetas, né, também esse, com esse design para não prender na roupa do profissional. E a gente tem aqui o exemplo da Fundação José Silveira, que ela mantém esse acervo no IBIT, né? Eu visitei lá e tá o gabinete do jeito que o José Silveira deixou. Eu fico muito feliz porque eles assumiram agora a coordenação do Santa Terezinha, do antigo Santa Terezinha, né? Então, eles são bastante cuidadosos com essa questão do patrimônio. E aí, para dizer, né, que essa pesquisa ela teve essa renovação agora, na iniciação científica, e que a gente vai, na semana que vem, estar apresentando na Fiocruz o portal historiográfico já com a prospecção dentro do campo das humanidades digitais, que o campo das humanidades digitais é a gente fazer uma relação, é o campo, né, que integra as ciências humanas às tecnologias digitais, então é a gente fazer uma gestão responsável de dados, né, com curadoria contínua da informação, com dados interoperáveis, né, que você consegue pegar dados de sistemas diferentes e integrar esses dados, fazendo um esforço mínimo, né, criando um vocabulário comum. E aí a gente está tentando entender agora esse campo, né, e ver como o portal pode estar articulado com o campo das humanidades digitais. E aí é a apresentação que a gente vai fazer, né, termino só com a imagem dela, né, que a gente pretende fazer na próxima semana lá na Fiocruz. Obrigada. Obrigada. Não sei se... Ah, é de novo. Agora, quem vai apresentar e compartilhar, acho que é Camila Fernandes, né? Camila, você consegue me ouvir? Se você puder compartilhar